E aqui temos a minha sentadora de sentar e botar as mãos aqui. E aqui tem uma luz que acende. E tem outra na frente. E é a branca. E aqui tem um negócio de que, Anthony? Isso aqui é o quê? De números para ver a velocidade. Muito e aqui é o botãozinho que tem outro farol aqui. Depois liga o farol para me ver se tá bom. Que choveu e relampagou. Que choveu e relampagou. Aqui choveu e relampagou. Fala galera, beleza? Olha eu aqui de novo. Hoje eu tô trazendo para vocês o próximo vídeo aí da nossa sequência de vídeos que vai fazer a explicação do funcionamento, da montagem, né, da bicicleta elétrica. O último vídeo foi só para mostrar a grosso modo o funcionamento, né, eu andando nela, as fotos de como é cada coisa. Você pode pausar ali numa foto e ver como que eu fiz alguma coisinha. Mas foi algo bem superficial. Hoje eu vou estar trazendo de forma detalhada toda a explicação, né, de como que eu construí, como que eu adaptei determinada peça, como que eu cortei, como que eu fiz para fazer aquela solda. Então sem muita frescura, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Vou mostrar para vocês agora a parte de funcionamento. Vamos lá. Parte mecânica, vamos lá. Primeiro o pneu dianteiro, né? Ele tem um cubo para freio a disco, rolamentado. Ele é aro 26, viu? Pneu e a roda, né, logicamente. Ele usa freio V-brake. Eu achei muito bom. A roda traseira ela é 24, porque a bicicleta toda na verdade é 24. Eu troquei aqui pela roda 26, porque eu acho melhor, né, para passar nos obstáculos, é um pouco mais confortável. E também o objetivo era levantar a frente para ela ficar mais alta. No próximo vídeo que eu vou estar postando, eu vou estar mostrando passo a passo como eu fiz, né. Vocês vão ver que era uma bicicletinha simples, ainda é. Mas eu optei por usar algo barato, né? Para tentar não gastar muito. E aí eu comprei esse selim de gel, né? Segundo ele tem efeito memória, tipo aqueles colchão de rico. Achei lá num amigo uma loja de bikes, né? Ele tinha lá para vender, comprei. O freio traseiro é a disco, adaptado. Eu comprei um adaptador para esse freio a disco, mas ele não encaixou, então eu tive que adaptar o adaptador. Deu certo. E aí tá freando bacana para esse freio. Bom, a parte mecânica da bicicleta, essa parte mais simples eu já mostrei. Agora eu vou mostrar a parte de tração, né? Como que eu fiz o kit de tração. São dois kits, do lado de cá vocês podem ver que tem dois pinhões, porque são dois motores. E aí esse sistema de tração aqui, ele gira essa coroa que é maior, né? Para poder ter mais força, um pinhão menor girando uma coroa que é maior, ele gera mais potência, né? Diferente da perna, quando vocês podem ver que eu cortei aqui, porque aqui era onde ficava o pé de vela, né? E aí como a nossa perna ela tem muita força, então por isso que a coroa na frente é grande e a catraca lá atrás é pequena, porque a gente faz com pouco movimento, a gente consegue imprimir muita força. E aí o pneu gira muito em relação ao pé de vela, né? No caso dessa adaptação, eu inverti. Eu fiz o motor girar muito para o pneu girar um pouco menos, né? Porque se eu fosse fazer o invertido, o motor não ia ter força. Como o motor é pequeno, tive que fazer essa adaptação. Então vamos lá. O motor está acoplado no pinhão. O pinhão gira e aciona essa coroa. A coroa está ligada num pé de vela cortado, né? Isso aqui é um pé de vela comum, só que cortado. E aí do outro lado, que é o outro lado, né, é o segundo kit de tração. E aqui nós temos um pinhão menor, né, um pinhãozinho menor, e ele faz o acionamento aqui desses cogs, né, Isso é uma catraca convencional. A questão é que eu desmontei ela e coloquei o jogo de coroa que ficava aqui na frente, eu coloquei aqui atrás também para conseguir mais força, né. Então com essa jogada de duas transmissões, eu consegui fazer o motor ele girar 28 vezes para a roda girar uma vez.
e isso gera uma certa força, né? Juntando os dois motores, então ficou bem potente a bicicleta. O sistema de tração ele é todo adaptado, né? Eu não expliquei para vocês, mas os 3 pinhões que tem aqui, eles têm 12 dentes. E todos eles são catracas de 12 dentes desmontadas, né? Eu dei um jeito de travar com esfera, furei o eixo, coloquei esfera lá para fazer esse travamento. E ficou bom, né? Aqui a parte do pinhão aqui é uma outra jogada que eu fiz. Mas se eu tiver oportunidade depois, em outro vídeo, eu vou estar mostrando. Porque ele tem que desmontar, né? De repente aí numa desmontagem para manutenção eu faço aí demonstração de como que eu fiz. Toda catraca, essas catracas de marcha mesmo convencional, ela desmonta. O primeiro cogzinho dela que é rosqueado você tira, então todos os cogs saem, né? E aí fica lá o espaço livre, ele é todo, tem uns dentes, né, que fazem o travamento para não girar. E aí nesses dentes eu consegui fazer o corte, tem até o vídeo, no próximo vídeo do canal eu vou estar mostrando algumas fotos do passo a passo que eu fiz essa bicicleta, e lá mostra como que eu cortei a coroa, né? Então aqui eu tenho 3 coroas, né, do kit de marcha convencional, aquele câmbiozinho de 21 velocidades, né? Só que ainda assim, com essa coroa aqui, né, o projeto inicial ele só tinha um motor e o motor não tinha força para eu subir ladeiras, né, muito íngremes. Que no meu trabalho eu pego 5 km de BR e aí na BR lá tem umas subidas fortes, né? Aí o sistema todo estava esquentando, e aí o que eu fiz? Eu peguei a maior coroa que eu encontrei, que foi uma coroa de 52 dentes. Não sabia se eu consegui, né, fazer o deslizamento, se o câmbio ia conseguir fazer essa troca. E aí, como é grande, né, a galera da bicicleta deve estar imaginando como que esse passador consegue, né, chegar até o final. O câmbio, eu comprei um câmbio baratinho, se não me engano foi R$16. Só que aí eu fiz essa adaptação. Essa peça aqui eu fiz ela, né? Peguei um metal que eu tinha aqui bem duro, cortei todo naquela ferramenta tico-tico, né? Furei depois, fiz toda a medida, fiz todo o desenho antes, né? E aí cortei, adaptei para ela poder aumentar essa amplitude aqui, para poder chegar a segunda rosetinha, não sei se é assim que chama, né? Para ela poder encaixar ali na coroa maior, né? Essa coroa aqui atrás, né, uma coroa normal, só que eu fiz esse corte nela aqui, essa parte aqui, ó, circular, eu fiz o corte todinho na tico-tico, né? Fiz o desenho, depois eu cortei. E admito a vocês, ficou bom. Essa pecinha aqui é chamada rebite de lona de freio. Eu já conheci essa peça já fazendo aqui, né? Na verdade, na necessidade. Eu cheguei lá e falei, olha, eu tenho que juntar essas duas peças aqui com alguma coisa de alumínio, que era de alumínio, as pecinhas que já seguravam, né, o sistema original. E o rapaz falou, rapaz, usa isso aqui. Aí eu coloquei e ficou bom, né? É como se fosse uma rebite normal, um rebite normal, né? Você coloca e aí do outro lado você vai batendo com a marreta, com isso aqui preso, né? E aí ficou bom, ficou bem firme. Não, já rodei, eu acho que mais de 100 km com esse kit e não tem sinal de folga, né? Ficou muito bom. Já falei muito aqui da parte mecânica, agora eu vou estar mostrando para vocês a parte eletrônica, né? A bicicleta é equipada com 4 células de bateria, né? Feita de polímero de lítio. Cada célula tem aproximadamente 4 volts. Aqui ela já está quase descarregada, a bicicleta, né? E aí o que acontece? Elas são ligadas em série, né? Divididas entre essa bolsinha aqui, esse packzinho, e aqui tem vários packs de bateria. Juntando tudo, né? Tem várias ligações em paralelo, em série. Para quem não sabe, paralelo é quando você pega duas pilhas e liga positivo com positivo, negativo com negativo. E em série você liga o negativo de um no positivo da outra e soma, né, a tensão ou voltagem das duas para você conseguir uma tensão maior. Então aqui o que acontece? São 4 células ligadas em série. Então você multiplica 4 vezes 4, 16 volts, né? Nosso pack de bateria tem 16 volts. É que aqui eu utilizei peças de alto modelo e aeromodelo, né?
Como já tem um tempo que eu brinco com essas coisas aí, que eu dedico tempo construindo e consertando os que eu tenho, eu aprendi, né, como que funciona cada pecinha. Na verdade, a galera aí do hobby, que brinca de aeromodelo, de alto modelo, de náutico modelo, eles entendem também. Porque na verdade é um pouco simples. Aqui eu tenho o controlador de velocidade. O que ele faz? Ele joga os pulsos para o motor no sincronismo certo para o motor funcionar. Esse é um motor brushless. Ele não funciona como um motor convencional, esses motorzinhos de brinquedo, né, que você coloca lá a pilha num fio e no outro e aí o motor gira. Esse motor, cada motor, ele tem 3 pernas de fio, e essas 3 pernas o controlador de velocidade joga de forma alternada sequências de pulso que fazem o motor girar. Então esse motor ele não tem escova. Você sabe que seu liquidificador, sua furadeira, com o tempo a escova consome, né? Ela vai gastando, é um carvãozinho que tem lá, e aí com o tempo a escova se desgasta e o equipamento para de funcionar, e você vai lá e troca a escova. Esse motor não tem escova, né? Ele gira a carcaça externa, que fica ímãs, os ímãs do motor, todo motor tem que ter ímã, né? A não ser aqueles que tem bobina dupla, de bobina interna e externa, mas praticamente todo motor tem ímã, e aí o ímã ele é colado na parte externa que gira, e as bobinas ficam paradas, né? Por isso que tem esses furos aqui para o vento poder entrar, porque essa bobina esquenta. Então o controlador de velocidade ele vai jogando de forma alternada os pulsos nessas bobinas, e aí elas vão energizando, né? E os ímãs que estão aqui vão sendo atraídos e afastados, né? De forma sincronizada, e com isso a gente consegue fazer esse giro, né? Na verdade os engenheiros conseguiram essa proeza aí. É uma sacada muito interessante, né? Hoje em dia equipamentos duráveis eles utilizam esse tipo de motor. Os carros da Tesla, né? Motos elétricas, que na Europa já é bem comum, eles utilizam esse tipo de motor, só que um motor dimensionado para aquela aplicação, né? Por exemplo, o motor de e-bike ele usa a mesma tecnologia, só que ele é grande, é um cubo que vai aqui. Alguns motores são externos, né? Eles vão acoplados aqui no pé de vela, mas todos são brushless, porque são motores que são muito potentes e feitos para durar, né? Então aqui a jogada foi utilizar motores que eu já tinha acesso, né? Por ter aviões e tudo, então eu estou usando um motor de aeromodelo, fazendo toda essa gambiarra, né? Que eu chamo de arranjo técnico, para poder funcionar e puxar essa bike. Eu falo para vocês que superou a expectativa, viu? Gostei demais. Eu falei para vocês que eu ia mostrar o sistema de aceleração. Ele está aqui, o segredo todo está aqui dentro. Eu não vou desmontar agora porque ele é um pouco chato. Mas para quem trabalha com robótica e para quem tem robótica como hobby, aeromodelo, automodelo, eles conhecem o testador de servo. O servo é um equipamentozinho que você controla quantos graus o bracinho dele mexe. Aqui entre meus dedos eu vou estar colocando aqui uma foto de um servo para vocês. Então o que acontece? O servo ele tem um curso, né? Dentro desse curso, todos os estágios desse curso tem que estar perfeito. Então o que acontece? A gente tem um testador que a gente liga o servo e à medida que você gira o potenciômetro, o bracinho do servo vai mexendo ali de acordo com a sua velocidade. E assim a gente pode saber se o servo está bom ou não. Então aqui dentro tem um testador de servo que esse potenciômetro que eu falei que você gira, ele é acionado por meio desse cabo. E por sua vez esse cabo está ligado aqui no acelerador universal de moto. Então o que acontece? Quando eu acelero, olha o cabinho mexendo lá, ó. Quando eu acelero, lá dentro tem toda uma gambiarra também, né? Porque gambiarra é o forte do nosso canal. Então o potenciômetro gira e aí nesse giro ele vai acionando, né? Vamos assim dizer, o limite do servo. Só que aí vocês falam para mim, tu tá falando de servo. O que tem a ver um servo com um motor que vai puxar a bicicleta? Tem tudo a ver, porque o controlador de velocidade ele interpreta os mesmos pulsos que o servo motor interpreta. Então o meu testador de servo também serve para ser um testador de ESC, né? Controlador de velocidade que eu falo de forma simples, mas o nome correto é ESC, né?
né? Significa Electronic System Control. Controle, sistema de controle eletrônico, algo assim, né? Não estou bem lembrado de cabeça não. Então vamos lá, eu aciono meu acelerador, o acelerador aciona o testador de servo, né? O testador de ESC, né? Que é o controlador de velocidade. O controlador de velocidade ele interpreta quanto que eu acelerei e ele joga os pulsos para o motor de forma sincronizada entre os dois, mas de forma alternada para poder ir energizando as bobinas aí, né? Para ele poder fazer o giro. Essas baterias elas já são usadas hoje em dia em bicicletas elétricas. Geralmente as mais baratas são as de chumbo, seguidas da de íon de lítio, e as mais caras são a de polímero de lítio. Eu falei que os meus packs são de polímero de lítio, mas aqui eu tenho um pack de uma célula de íons de lítio. Ela é um pouquinho mais barata, só que ela é um pouco mais pesada e não oferece tanta descarga quanto a polímero de lítio. Polímero de lítio, para vocês terem uma ideia, ela é utilizada naqueles jatos elétricos, né? Usada em aeromodelo, em automodelo, em lanchas que tem altíssima descarga. Então ela aguenta, né? Ela aguenta um estresse muito grande sem estragar. Aí vocês me perguntam, essa bateria tem risco? Ela oferece risco? A resposta é sim, né? Esse tipo de bicicleta eu montei com o meu equipamento que eu já tinha de aeromodelismo e eu já sei dos riscos, né? São baterias que pegam fogo com muita facilidade, principalmente quando estão velhas, que é o caso das minhas, né? Mas como eu tenho cuidado, como eu acompanho cada célula na hora da carga, na hora da descarga, inclusive esse painel, né? Ele me mostra a tensão de cada célula, justamente para eu acompanhar, porque a célula não pode nem baixar demais, além do limite, e nem pode ser carregada também, além do limite. Então tem que ter muito cuidado. Por exemplo, essa bicicleta eu não poderia vendê-la, porque é um pouco complexo para usar ela. Então já estou com projetos novos para eu construir, né? Fazendo o quadro, né? Fazendo toda a estrutura dela para acoplar melhor a bateria, fazendo um quadro novo e para ficar do jeitinho que eu quero, né? Para não precisar adaptar tudo em um quadro que já está feito. Só para finalizar, ainda falando da eletrônica, né? Eu instalei um farolzinho dessas lanternas táticas que geralmente a polícia usa. E aí eu coloquei o botãozinho para ligar aqui em cima, né? Cadê? Ela não parece, mas é uma lanterna bem forte. Eu liguei em uma das células, inclusive aquela célula de lítio ali. Ela tá ligada, a lanterna tá ligada lá, né? Tá funcionando bem. É uma bicicleta que ficou legal, chama atenção. E aí, gostou da montagem da bike? Ali é o básico do funcionamento, de como vai cada coisa, mas se você ainda tiver dúvida, pode ir nos comentários lá e perguntar, que eu posso responder, não tem brilho não, viu? No próximo vídeo eu vou estar trazendo como que eu fiz, né, desde o zero, vou mostrar a bicicleta como era antes, e aí todo o procedimento que eu fiz lá do início, como que foram os primeiros testes, né? Admito para vocês que eu fiquei com vergonha no início, eu ia testar essa bicicleta na madrugada, porque eu tinha medo de estar andando na rua e alguma coisa dela soltar, a corrente cair e tal, eu morri de vergonha disso. Então os testes dela foram na madrugada. Inclusive, você vai ver que no Strava tem lá o passo a passo dos testes, né? Troquei essa peça, vou fazer o percurso. Eu registrava no Strava e salvava, né? Para mim mesmo poder encontrar depois. Então um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo. Valeu, fui!